Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Judeus e gentios creem em Jesus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomar conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o evangelho. Um paralítico é curado por sua fé. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele, e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: "Apruma-te direito sobre teus pés." O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: "Os deuses desceram até nós, em forma de seres humanos!" E assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhe sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: "Homens! Por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria." Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Paulo é linchado e é tirado fora. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio. Tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe, o retorno dos missionários. E, havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: "É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus." Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e, tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A questão sobre guardar a lei.
alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidades, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. O Concílio de Jerusalém. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-os o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. A palavra de sabedoria de Tiago. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que, por meio deles, Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome, e com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. O concílio chega a uma decisão. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, e, por intermédio deles, mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, sem nossa permissão, e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça.
a decisão é recebida com alegria. E, tendo-se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que retornassem aos que os haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros irmãos, pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Barnabé e Paulo se separam. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar dele e não os acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas, partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim, passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Timóteo segue Paulo e Silas. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo é chamado à Macedônia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. A conversão de Lídia e sua casa. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Paulo liberta a jovem do demônio. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu.
romanos prendem Paulo e Silas. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso! Eis que estamos todos aqui! Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora. Rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e, com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Paulo exige justiça ao cidadão. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhe afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Que eles venham e pessoalmente nos proclame livres de condenação. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem.